Me peguei aqui nos confins da minha inocência e pensei que ia ficar praticamente 2 meses sem passar raiva com o futebol, porque o São Paulo não vai jogar no período da Copa do Mundo. Mas me enganei redondamente, porque essa tranquilidade durou até ver o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa. Rapaz, que jogo horroroso de arder os olhos. Me deu até saudade dos jogos do São Paulo. E depois desse jogo abominável de arder os olhos, eu percebi um movimento curioso nas redes sociais. Torcedores do São Paulo resolveram entrar no debate acalorado por causa do jogador Carlos Henrique Casemiro. E eu acho que foi uma discussão mega necessária e aconteceu exatamente no momento certo. E nesse vídeo eu vou te contar o que é que está acontecendo e vou dar a minha opinião absurdamente rústica sobre esse papo aí. Então já vai deixando o poderoso like para ajudar no engajamento e na entrega desse conteúdo, e note que você está no canal Cortes do Persona por enquanto, porque logo eu vou mudar o nome e vou entrar com mais novidades nesse humilde canal. Mas conto com a sua participação aqui. Clica no botão inscrever-se que está aqui embaixo e seja muito bem-vindo. Então bora lá, sem rodeios, e quero começar dando uma rápida pincelada sobre o filme de terror que eu vi no lugar do que era para ser a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo /2026. Para começo de conversa, eu juro para você que eu iria me deparar com uma seleção brasileira jogando futebol. E o que eu entendo por seleção? Seleção é um compilado dos melhores, do suprassumo, do plus, do up, da nata do futebol. E o que eu vi foi um catado correndo desgovernado dentro de campo, uma manada trajando o uniforme da seleção brasileira. Eu podia falar que esse jogo foi uma baita de uma prastada de vaca, mas, meu amigo, uma prastada de vaca aduba a terra. E o que eu vi em campo, partindo da seleção da CBF, foi o puro caldo do chorume de um caminhão de lixo. E esse chorume praticado foi goticulado nos olhos da nação brasileira, porque foi um jogo de arder os olhos. E antes desse jogo começar, eu vi muita gente falando que a seleção brasileira tinha que tomar muito cuidado, porque a seleção de Marrocos está em ascensão e tem tudo para ser a sensação dessa Copa do Mundo. Só que se essa seleção de Marrocos fosse tão boa assim, ou metade disso, teria enfiado uma sacolada na seleção da CBF. E não foi isso que aconteceu. Depois daquele golaço que eles marcaram no nosso mão de alface chamado Alisson, ô goleiro horroroso, hein? Esse cara aí, esse pseudo goleiro, deve ter uma amizade muito forte com alguém lá da CBF. Porque a Copa passada não foi necessária para esse povo abrir a cabeça que esse cidadão, esse elemento não é goleiro para uma seleção. Mas tomou um golaço dos caras, e os caras, a partir do momento que fizeram aquele gol, eles pararam de jogar. Fizeram uma fumaça daqui e dali, depois pararam de jogar, para a nossa sorte. E depois, nessa brecha de tempo, o Vini Júnior vai lá e empata o jogo. O Vini Júnior, que foi um dos únicos do Brasil que jogou bola, que entendeu que estava numa Copa do Mundo. E fora o Vini Júnior, quem jogou bem, ou pelo menos razoável, foi o pessoal que estava no banco, que entrou no segundo tempo. O Danilo do Botafogo, o Matheus Cunha, o Luiz Henrique, fizeram ali uma fumaça. Entraram com vontade de jogar. E parou por aí. E tinha outro cara no banco de reservas que podia mudar a configuração do jogo, que é o Endrick. Mas eu não sei por que diabos o pardal gringo, Carlo Ancelotti, não colocou o Endrick para jogar. É inacreditável tamanha teimosia desse burro do Carlo Ancelotti. Eu já perdi a paciência com ele. E muito que bem. Tirando esses elementos que eu falei que jogaram razoavelmente bem, o resto você pode juntar tudo e jogar fora. Goleiro horroroso, zaga que bate cabeça, laterais inexistentes, meio-campo congelado e ataque furado. Aquele Rafinha chega a dar dó de ver esse cara jogar. O Arthur do Botafogo, que está emprestado no São Paulo, jogaria muito melhor que ele. Mas eu percebi que 70% da culpa do futebol muito mal praticado pela pseudo seleção brasileira está caindo na conta do Casemiro. Ah, porque o Casemiro tá gordo, tá pesado, fora de forma, não corre, não marca, não ataca, não faz nada. E ainda fica colocando coisa na cabeça do Carlo Ancelotti, como se fosse o Casemiro que escalasse também, né? E agora vem o ponto que eu queria chegar. Nas redes sociais, abriu uma discussão fervorosa entre os são paulinos
porque tem muitos que querem ver o Casemiro retornar para o São Paulo, porque na cabeça deles o Casemiro vai consertar aquele meio-campo. Pela bagagem que ele tem, algumas Copas no currículo, jogou em vários clubes grandes, entende? Então, poxa, na cabeça desse povo, o Casemiro vai arrumar aquilo ali. Mas depois desse futebol praticado por ele, com esse bando que veste a camisa da seleção, mais da metade dos São Paulinos não querem ver o Casemiro mais nem pintado de ouro, inclusive eu. Tipo, não acho certo ele levar mais da metade da culpa sozinho pelo péssimo jogo da seleção. Mas também não acho que o Casemiro pode ser uma solução para o São Paulo. E vai chegar com seus 35 anos de idade o ano que vem, um exemplo, se ele vier o ano que vem. Porque o Casemiro acha que tem muita lenha para queimar. Todo mundo que sai de São Paulo vai jogar na Europa, depois vai para o mundo árabe. Enquanto tem mercado fora, eles acham que tem lenha para queimar. Chega no São Paulo sem nada para queimar. Melhor dizendo, chega no São Paulo pré-aposentado. Não tem nada para entregar para o clube. Mas o salário, meu amigo, ó, lá em cima. E não é porque é o Casemiro, porque ele jogou mal na seleção, etc e tal. É porque o São Paulo precisa parar com essa prática de ficar trazendo veterano para jogar e pagar carretas de grana. São Paulo não tem condições para isso. Eis aí o Lucas Moura. São Paulo fez, que conseguiu trazer o Lucas Moura de volta. Meu amigo, o Lucas Moura não consegue parar em pé. O cara está esfarelando fisicamente. Vontade ele tem. Ele quer jogar, mas o corpo dele está gritando pela aposentadoria. Ele não consegue mais jogar. E o salário dele é um absurdo, quase 2 milhões de reais. Já imaginou se chega um Casemiro ano que vem, ganhando na casa dos seus 2, 2,5? Porque é isso que ele quer, viu? Não pense que ele vai chegar no São Paulo pedindo menos que isso. E a diretoria só faz isso porque é uma diretoria populista. É uma diretoria que sabe que trazendo esse tipo de jogador, né, com essa bagagem, o torcedor vai ao delírio. Eles não vão trazer um Casemiro como um cria de Cotia. Vão trazer o Casemiro como um ex-Real Madrid, um ex-Manchester United, um cara da seleção brasileira, líder da seleção, e o cara não está mais correspondendo. Dito isso, ficou mais do que claro que o São Paulo não precisa do Casemiro e de nenhum outro medalhão que queima toda a lenha fora do país e chega aqui sem nada para oferecer, só para receber. E você acha que o São Paulo ainda precisa do Casemiro? Quando começar a pintar aí Casemiro nas especulações de mercado da bola, você vai aprovar ou você vai rejeitar? Comenta aqui. E claro, não esqueça o like e se inscreva nesse humilde canal, porque eu faço muita questão de você por aqui também, certo? E eu, Renato, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Casemiro, há quanto tempo eu falo que esse cara não tem condições de jogar bola?